Who was that guy? That brother was the best damn soldier that ever lived. Oi gente, meu nome é Jonas, eu sou o cinéfilo carioca e hoje eu vou falar sobre Destacamento Blood, um novo filme do Spike Lee, da Netflix. O filme conta a história de 4 veteranos da guerra do Vietnã que voltam ao Vietnã para buscar os restos do comandante deles. E o filme se passa nesses dois momentos temporais. O primeiro, que é o presente, eles indo buscar, voltando ao Vietnã, no mundo atual, né, 2020, e eles na época da guerra, durante a guerra. O filme, ele é bem Spike Lee, do começo ao fim. Tem toda a questão ativista, a questão política do diretor. Tem a questão estética, que é muito presente nos filmes deles, de ter as intermissões. Então, principalmente esse, que é muito histórico, sempre que ele fala de alguém ou fala de algum momento, ele bota foto da pessoa, ou ele bota gravação, né, vídeos da época. Isso é muito legal, isso mostra o peso histórico dessa história. O filme, o que eu mais gostei do filme é que ele mostra diferentes visões sobre a guerra do Vietnã, porque tipo, a gente do Brasil, a gente tem uma visão muito do jornal e até um pouco dos Estados Unidos. E o filme, ele mostra a visão dos soldados negros, que é uma coisa que pra mim é totalmente nova, que até em Watchmen, na série Watchmen, eles citam muito isso, que você coloca os negros para defenderem uma pátria que eles não são inclusos, né? Que eles não estão inclusos, que eles não têm direito. E o filme mostra muito esse lado e é muito interessante. Mostra muito também o lado dos vietnamitas. Então, na época, quando o filme se passa em 2020, mostra muito esse conflito entre os soldados negros, americanos, e os vietnamitas, né? O que eles lutavam contra. Uma certa camaradagem, um certo respeito. Isso é muito legal. Outra coisa muito interessante, que também foi nova pra mim, e que mostra muito o peso do Spike Lee como diretor, é como é que a guerra, mas as guerras no geral, mas essa guerra, tem um simbolismo para a cultura negra. Tem uma cena muito bonita, que é uma radialista vietnamita falando com os soldados negros, que mostra como é que essa guerra ela é uma guerra antitética, né? Você luta por uma pátria, que é nos Estados Unidos, mas é uma pátria que não te respeita, que não te dá direito. Outra coisa muito legal, que também já é um assunto não é tão novo, tão inovador, mas é os efeitos da guerra, os efeitos internos. Então todos os soldados, né, os ex-soldados têm alguma questão interna, tem algum pânico, alguma síndrome, alguma coisa, efeito da guerra, mas também o efeito externo, o efeito cultural, o efeito das relações entre as pessoas, as relações criadas entre a guerra e como é que elas estão hoje em dia. Outra coisa que torna o filme totalmente Spike Lee e totalmente atual são as alfinetadas que ele solta pro Donald Trump. Ele, né, ele é um crítico muito vocal do presidente dos Estados Unidos, mas no filme tem toda uma vamos dizer, narrativa, né, uma subnarrativa, uma mini narrativa sobre o Trump, porque um dos personagens usa o boné do Trump. E isso é citado ao longo do filme em piadinhas, em alfinetadas, em críticas, né, pequenas. Isso é muito interessante, até porque o filme tem uma voz política, né, tem uma narrativa muito política e muito crítica do governo da época. Então, por ser um filme do Spike Lee, num ano que o Oscar abriu exceções para filmes de streaming, o filme tem sim chances de aparecer na premiação do ano que vem. Não sei se são muito grandes. Talvez apareça em melhor diretor ou em ator coadjuvante, ou até melhor filme. Mas eu acho que o filme, pra mim, ele tava indo numa linha muito boa de ser um filmaço, e acho que no final ele dá uma desandada. Eu acho que ele tem meia hora a mais, que não precisava ter, e no final ele tenta resgatar a trama da guerra no mundo atual, né? Na narrativa, no espaço de tempo, na linha do tempo 2020. E que pra mim não funcionou. Porque ele tava indo muito bem, aí ele começa a ficar meio repetitivo e meio um pouco irreal, fora da realidade. Aí as cenas finais tem toda uma batalha, um conflito, que eu não curti muito. Eu achei que o filme tava indo pra uma linha mais política, mais com um discurso muito legal. Tem uma coisa meio previsível, né, de como é que o comandante morreu. Acho que ele se perde um pouco no final, podia ter meia hora menos. Acho que o fato do Oscar ter sido adiado pode comprometer, porque o filme saiu cedo no ano. Mas o filme é muito bom, vale a pena ver. Tem a questão política, é bem Spike Lee, é bem dirigido, é bem ativista, mostra visões diferentes sobre a guerra. Mas ele podia ter meia hora menos. Se ele tivesse meia hora menos, se fosse um pouco mais objetivo no final, seria um filme 5 estrelas.
E acho que pra mim ele foi um filme 4 estrelas, 3 estrelas e meio, pelo excesso de trama nesse final. Acho que ele podia ter sido mais objetivo, sido mais curto, mais direto, que teria sido muito melhor. Porque os últimos minutos são muito bons, mas entre, né, acho que o terceiro ato ele decai um pouco comparando com os primeiros. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou continuar fazendo IGTVs aqui, curtam, comentam, compartilhem, feedback, e é isso aí.